Meus parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Linda, poderosa. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 3 de fevereiro de 2024, começa mais um programa Bom Dia Racional. O Bom Dia Racional hoje está trazendo o quadro, o 29º quadro dos Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas. E para darmos início ao nosso programa, com a nossa querida equipe, que é o Antônio Santos, Vilma Fernandes, ambos do Rio de Janeiro, Ângela Maria do Recife, Onisval Galindo, de Alagoinha, Madalena Matias, de Alagoinha, Orlando Almeida, de Alagoinha, e na parte técnica, como sempre, nossa querida amiga Sandra Santos. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Este programa é um programa racional de perguntas e respostas, que está ao alcance de todos que ainda não conhecem o livro Universo em Desencanto. Portanto, vá no YouTube, acesse nosso canal Sintonia Racional e curta, compartilhe, siga nossa página, tire as suas dúvidas, ok? Então, é isso aí. Agora, para darmos início à primeira rodada de perguntas e respostas, eu chamo meu querido amigo e estudante de Cultura Racional, Antônio Santos. Antônio Santos, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, bom dia, Vilma, Ângela, seu Bonisval, Orlando, Sandra, e bom dia aos amigos ouvintes da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha. É isso aí, Antônio. Para darmos início à primeira rodada, vamos responder a seguinte pergunta de um ouvinte que diz o seguinte, nos pergunta o seguinte, sou estudante do livro Universo Desencanto. Queria saber se, quando o habitante volta, ao seu mundo de origem, como saber se ele já voltou, Antônio? É verdade. Minha gente, o conhecimento de cultura racional é um conhecimento que tem provas, comprovações e uma infinidade de provas e comprovações, além da base e da lógica. E por ser um conhecimento que tem infinidades de provas e comprovações, quando chega a hora de o habitante do mundo racional voltar para o mundo racional, ele se despede do aparelho racional. E essa despedida é emocionante, é a coisa mais linda que pode existir, porque o habitante do mundo racional avisa ao aparelho racional que já está desenvolvido racionalmente, dizendo o seguinte: tal dia eu volto para o meu mundo de origem, porque já estou desmaterializado. Então, essa despedida, minha gente, é uma despedida solene, é uma despedida emocionante, porque o aparelho vibra racionalmente. O aparelho racional, porque está ouvindo o habitante dizer para ele, em alto e bom som, claramente que está pronto para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem e tal dia, como eu disse aqui, vai voltar para o seu mundo de origem. Então, o habitante do mundo racional agradece ao aparelho racional pelo grande esforço que fez em desenvolver
o seu raciocínio através do estudo das páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. E essa despedida, como eu falei, é de emocionar, porque o habitante agradece ao aparelho por ter se dedicado, por ter se priorizado o estudo da cultura racional. E essa despedida, como eu falei, é emocionante e está descrita nos livros Universo em Desencanto, de cultura racional, provando e comprovando que é um conhecimento que tem base, lógica, provas e comprovações. É com você, Madá. Muito bem, Antônio. Então, agora, para darmos continuidade, eu convido a minha querida amiga e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Vilma Fernandes. Então, Vilma, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia a essa equipe do programa Bom Dia Racional. Bom dia aos nossos ouvintes, internautas e os ouvintes da rádio TV de Alagoinha. Um bom dia. Então, Vilma, a pergunta que um ouvinte nos fez é a seguinte. Somos dois em um? Prossegue. Sou estudante do livro Universo em Desencanto. Ainda não consegui entender um assunto. Quando o habitante desmaterializa e volta à sua origem, ficamos aqui até terminar o prazo de validade desta matéria? Mas, se o habitante já voltou, então, quem continua aqui? E esse que continua aqui, volta também para o mundo racional? Então, são dois que voltam, Vilma. Esse assunto é meio assim, polêmico, né? Porque tem uns que diz que voltam 3, outro diz que voltam 2, e outro já acha que volta 1. Mas, quem desceu do mundo racional? Quem saiu, né? Daquela parte puramente imperfeita? Os habitantes, alguns habitantes, né? Uns tantos habitantes, deram entrada numa parte da planície que não estava pronta para o progresso, e com o tempo, progredindo ali, foi se deformando a planície e os habitantes que estavam progredindo em cima dessa parte da planície. A planície, ela é do mundo racional, né? Então, ela desceu. Se ela desceu, ela sobe, ela volta. E os habitantes que desceram também voltam. Então, voltam 2, né? Nós somos 2 em 1. Por que nós somos 2 em 1? Porque nós somos o habitante, essa centelha de luz materializada aqui na glândula pineal, né? Onde todos têm essa centelha de luz divina, que é uma milionésima parte do habitante, porque, na verdade, o habitante mesmo ele está, né, no foco de luz que veio a ser o Sol. Ali está a maioria das virtudes do habitante. Então, a maior parte dos habitantes está ali, no Sol. E o que está aqui na glândula pineal é uma centelha, uma partículazinha desses habitantes. Então, somos também planícies, porque esse corpo físico é planície, né? É da planície, resina e goma. Resina e goma é a planície deformada. Então, somos 2 em 1. Somos a planície e somos o habitante que desceu. O livro nos informa que está sendo desenvolvida 4 partes do aparelho eletromagnético. Vejam bem, as 4 partes do aparelho eletromagnético. Não é o aparelho eletromagnético que está em desenvolvimento. O aparelho eletromagnético é esse corpo físico, é matéria, e matéria é água, e água só desce, não desenvolve. Essa é a última fase da vida da matéria. A matéria está em extinção, já deu o que tinha que dar, já evoluiu o que tinha que evoluir e está em extinção, dando lugar ao aparelho racional, que é um corpo de essência, não mais essa matéria bruta. Então, quem é o aparelho racional? Tudo e todos abaixo do Sol tem 2 partes. Tem a parte visível e tem a sua parte invisível, que não vemos com a visão do corpo físico. E nós, seres humanos, temos também a nossa parte invisível, que é o corpo físico, o aparelho elétrico e magnético.
E temos a nossa parte invisível e que está em desenvolvimento, que é o nosso aparelho racional, um corpo de essências, essências da planície. O aparelho racional de muitos já está formado e de outros, tantos ainda num processo de formação. Quantos de nós já aconteceu, né, com quantos de nós de alguém chegar para nós dizer, eu vi você em tal lugar, conversando, você estava com roupa tal, de cor tal, e aí a gente fica, né, meio entalado, né, e fala assim, não, mas eu não estava lá nesse dia, eu estava em casa. E a pessoa afirma categoricamente que viu você lá em tal lugar. E você não estava lá nesse dia. Então, quem estava lá? Tá, não somos dois em um? Então, quem estava lá era um desses dois, que era o aparelho, o seu aparelho racional. Você estava em casa, você, o seu corpo físico, matéria, mas o seu aparelho racional, seu corpo de essência, que está em evolução, progredindo racionalmente, estava lá em tal lugar e foi visto por alguém. O senhor Manuel, autor dos livros, né, que também era 2 em 1, ele estava sempre em corpo físico, lá na varanda, sua residência, e estava em vários lugares ao mesmo tempo. E quem estava em vários lugares? O aparelho do racional superior, que era um corpo de essência, essência racional. Ele não disse que vamos ficar igual a ele? Então vamos ficar igual a ele. Quem se dedica com capricho ao desenvolvimento das 4 partes do aparelho eletromagnético, muitos já estão começando a ficar igual a ele. É visto em lugares, sempre trabalhando para a fase racional, sempre fazendo bem, sem olhar a quem. Assim como o aparelho do racional superior fazia. Tá, então, voltam 2? Voltam 2. E quando o habitante volta, quem fica aqui? Quando o habitante volta à sua origem, que é o nosso mundo racional, fica aqui em evolução o aparelho racional, esse corpo de essência, essa parte nossa invisível, que são essências da planície. Esse aparelho racional, que é a nossa parte invisível, é um corpo de essência, certo? O habitante que saiu do mundo racional, volta para o mundo racional. E o aparelho racional, que é a nossa parte invisível, que é a essência da planície, volta a compor a planície. As 4 partes que estão sendo desenvolvidas são raciocínio, vidência, aparelho racional e a desmaterialização do habitante. Os olhos da visão do corpo físico dessa matéria a visão da matéria, né? A vidência é a visão do aparelho racional. O aparelho de matéria anda no chão. O aparelho racional levita. A matéria progride o artifício. O aparelho racional desenvolvido progride racionalmente. O progresso racional é do aparelho racional, não é da matéria. Então, o habitante volta e fica aqui o aparelho racional, um corpo de essência trabalhando na fase racional, sendo guiado, comandado pelo habitante que já está lá em cima no mundo racional e fica guiando aqui o aparelho racional. E esse aparelho racional, corpo de essência, ele guia o aparelho eletromagnético, que nessas alturas o aparelho eletromagnético também já é um aparelho racional, né? Matéria, mas é um aparelho racional, né? Porque fica sendo guiado racionalmente, não mais guiado pela energia eletromagnética. Então, volta 2 em 1. Quando terminar o prazo de validade desse aparelho físico eletromagnético, ele vai para debaixo do chão, e o aparelho racional que está progredindo racionalmente, subindo, evoluindo, ele volta a compor a planície, porque ele é um corpo de essência da planície. O corpo de matéria é da resina e da goma, matéria. E o aparelho racional é da essência da resina e da goma, planície. E assim volta 2 em 1. É com você, Mana. Muito bem, Vilma. Muito bem explanado. Então, agora eu convido o senhor Bonisval Galindo, né, para responder a seguinte pergunta. Seu Bonisval, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Queremos agradecer a todos os nossos espectadores, telenautas, né, internet, né, estão na internet também, os rádio ouvintes que estão nos ouvindo. Queremos agradecer pela audiência de todos vocês. É isso aí, muito bom dia a todos. Então, seu Boni, a pergunta que tem para o senhor responder é a seguinte. Alguém pergunta assim:
algumas religiões abominam o carnaval. Sei que a cultura racional não é religião, mas esse conhecimento abomina também o carnaval, seu Bonisval? Realmente o conhecimento racional não é religião, não é doutrina, não é filosofia, é um conhecimento natural. E ele não condena nada. O conhecimento racional não é contra nada, mas tem os seus limites. Nós temos que ter os nossos limites. Muitas vezes extravasamos esses limites na matéria. O carnaval é uma excelente data para extravasar os limites. E isso é prejudicial. E a natureza criou todos esses artifícios para o ser humano passar um pouco pela lapidação e não sofrer tanto. Então criou muitas festas, e o carnaval é uma delas. Então, nós temos um vácuo dentro de nós, que achamos que essa alegria, que é uma alegria que eu digo que é falsa, ela preenche esse vácuo que nós temos. Mas não preenche, não. Hoje está animado, alegre, o carnaval se aproxima, vem a quarta-feira de cinza, só tem ressaca, e muitas vezes até perde a vida. Então, é um preenchimento falso. Então, você só vai preencher esse vazio com a cultura racional. Você estudando a cultura racional do livro São Universo de Desencanto, você vai realmente preencher esse vazio que a gente acha que é preenchido com essas fantasias, que não é preenchido. Achamos que essas festas todas, falamos as 4 festas do ano, mas não preenche, porque é um vazio provocado pela própria natureza, que provoca esse artifício para você ser lapidado e não sentir muita lapidação. É como uma anestesia. Então é isso aí. Procura a cultura racional, mas ela não é contra nada e não abomina nada, né? Como é que diz aí? Não abomina. Não abomina nada. Então, mas procure se conhecer na cultura racional. É isso aí, seu Bonisval. Então, agora eu convido minha querida amiga e estudante de cultura racional, diretamente do Recife, Pernambuco, nossa terrinha, Ângela Maria, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia. Saudações racionais a esta equipe do Bom Dia Racional, transmitido pela Rádio TV de Alagoinhas, todos os sábados às 9 horas. Saudações racionais aos nossos queridos ouvintes e colaboradores. Vamos lá, Amada, vamos continuar nesta sabatina racional. É isso aí, Ângela. Então, Ângela, a pergunta que tem para você responder, minha querida, é a seguinte, né? Qual é a forma corpórea do habitante racional? Aqui na matéria, Ângela. Eita! Pois é, nós, queridos ouvintes, nós que estudamos a cultura racional, nós falamos muito em habitante do mundo racional, na verdade. Pois é, existe sim, comprovado, um mundo que deu causa a este. Este mundo se chama mundo racional, onde lá está os habitantes de energia pura, limpa e perfeita. Assim nos ensina o autor da obra Universo em Desencanto. Ao estudar o livro, nós começamos a entender quem são de fato esses habitantes e como eles estão aqui se apresentando, para que todos saibam que existe sim o mundo que deu causa a este. E nós, aqui, seres humanos, temos desses habitantes uma partícula. Aquela partícula que está conosco dentro da glândula pineal. Nos informa, nos revela, nos diz o racional superior, autor da obra Universo Desencanto, que a formação desses habitantes é um corpo de energia que é oval azulada prateada.
Então, nós temos uma ínfima partícula desse corpo energético, desses tantos habitantes que desceram desse mundo, dando causa a este segundo, fazendo toda esta formação que nós conhecemos do Sol para baixo. Então, existe do Sol para cima outras vidas, sim, que nós vamos conhecer estudando o livro Universo dos Encantos. Então, a formação em matéria aqui é de um corpo ovalado, azulado, prateado. É com você, madame. Muito bem, Ângela. Muito bem explanado. Então, meu caro ouvinte, meus caros internautas, é o seguinte, hoje nós iniciamos o programa com o assunto, né, a volta do habitante. E então, vamos ouvir essa belíssima música cantada pela nossa querida amiga Marinalva Martins, de Brasília, né, na qual ela convida todos a voltar ao mundo racional. E assim, homenageamos e parabenizamos todos os habitantes que estão voltando, ok? E dedico a todos que estiverem nos acompanhando, em especial todos os estudantes de cultura racional. É isso aí, meu caro ouvinte, já de volta com o programa Bom Dia Racional. Escutamos agora uma música muito, realmente linda, né? Melhor dizendo, na Marinalva Martins. Gratidão. Então, de volta, dando início à segunda rodada de perguntas e respostas. Agora é com você, Antônio. Então, Antônio, é o seguinte, o ouvinte fez a seguinte pergunta. Já li a obra completa. Gostaria de saber
se quando a pessoa já leu a obra completa e volta ao livro, o primeiro volume da obra, e sente vontade de ficar estudando só ele, o primeiro volume da obra, até entender bem as entrelinhas. Pode ser assim? Ou é obrigatório a reler tudo novamente? Diga aí, Antônio. É verdade, é verdade. Bom, primeiramente, é preciso esclarecer que, na cultura racional, no estudo da cultura racional, não existe nenhuma forma de obrigação nem de obrigatoriedade, porque a cultura racional é um estudo natural, faz parte da própria evolução natural da natureza. E essa evolução é uma evolução espontânea, é uma evolução natural, decorrente da própria evolução natural da natureza, que é de transformações, como nós sabemos. Então, o estudante que já leu toda a obra e que vai reiniciar, essa questão é muito pessoal, porque cada um tem a sua forma peculiar de estudar, mas devemos observar as recomendações que o racional superior faz, que é a seguinte: muitas vezes, na ânsia de querermos saber, na pressa de querermos adquirir conhecimento, nós atropelamos vários assuntos e passamos por cima de vários assuntos. E quando a gente volta na releitura, a gente se depara com esse assunto que a gente passou, batido por ele na pressa, e fala assim: ué, mas isso aqui estava escrito no livro? Eu não vi isso antes. Como é que eu não vi isso antes? Por quê? Porque o estudante leu com pressa, leu correndo, sem a devida atenção. Então, eu, por exemplo, eu vou falar do meu estudo, como eu faço. Eu já voltei na obra de trás para frente, já li de frente para trás e de trás para frente, se é que assim a gente pode dizer, não é? Então, cada releitura, a gente vai fazendo novas descobertas. E a pessoa ficando paralisada somente num volume, ela está se limitando a somente descobrir as coisas contidas naquele volume. E nós temos uma gama enorme de informações em outros volumes que propiciam uma ampliação maior e um entendimento maior sobre todo o conteúdo da cultura racional. Então, é bom que a pessoa, quando vá fazer a releitura, ela comece a separar os assuntos. Por exemplo, vamos falar da volta do habitante do mundo racional. Quais livros falam sobre a volta? E aí vai selecionando esses assuntos. Vamos falar de fluido, vamos reestudar fluidos. Quais os livros que falam sobre o fluido? E vai fazendo esse estudo meticuloso para ir montando uma espécie de quebra-cabeças, que não é quebra-cabeças, na verdade, para construir uma ideia global e formar uma ideia global sobre todos os assuntos de cultura racional, porque são assuntos lindos, maravilhosos, brilhantes. Você saber por que é que você nasceu aqui, por que é que você morre, por que é que você sofre, gente, isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Então, cada um procure estudar da forma que melhor se adapte para si. Essa é a dica que eu dou. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. Agora eu convido Vilma, para responder a seguinte pergunta. Me tire uma dúvida. Qual é a diferença de raciocínio e máquina do raciocínio, hein, Vilma? Máquina do raciocínio e raciocínio. Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Máquina do raciocínio é a glândula pineal.
A glândula pineal é matéria e é a máquina do raciocínio. Primeiro órgão a ser formado no feto, né? É a glândula pineal, a máquina do raciocínio, porque ali vai abrigar, já está abrigado, né, o raciocínio, que é aquela centelha de luz, aquela partículazinha dos habitantes que desceram. Então, são duas coisas diferentes. Temos a máquina do raciocínio, que é a glândula pineal, e temos o raciocínio. Toda máquina tem um motor dentro, né? E a glândula pineal, sendo uma máquina, essa máquina também tem o seu motor, que é o raciocínio. O raciocínio, agora na fase dele, que é a fase racional, esse motor já está fazendo os seus movimentos dentro da máquina, né? A máquina dele, dentro da glândula pineal. À medida em que vamos lendo o livro desse desencanto, o motor dessa máquina vai recebendo o seu alimento, que é a energia racional, porque a máquina eletromagnética, o motor trabalha com a energia eletromagnética, né? Pensamento e imaginação. A máquina do raciocínio, o motor dessa máquina, que é o raciocínio, né? Essa centelha de luz, ele trabalha, se movimenta com a energia dele, que é a energia racional. E aí ele começa a receber o alimento dele, começa a se alimentar, que é a energia racional em forma de palavras. Esse motor começa a se movimentar, desenvolvendo, se fortalecendo, e nesse movimento está a desmaterialização dessa centelha divina, que é o raciocínio. E desmaterializando, ele volta à sua origem. Então, essa é a diferença. Máquina do raciocínio e raciocínio. A máquina é a glândula pineal, porque é um órgão de matéria. E o raciocínio é uma centelha de luz, um motorzinho de energia racional materializado dentro desta máquina. Porque essa centelha de luz divina, ela está aqui, mas não é daqui. Precisa voltar à sua origem, seu estado natural, que é o seu mundo de origem, o nosso mundo racional. Depois que o habitante volta ao mundo racional, esse motorzinho, né, desmaterializa e sai de dentro da máquina, volta ao seu mundo racional, à sua origem, ele fica de lá orientando, dando instruções através da máquina, que é o raciocínio, que é a glândula pineal, a máquina do raciocínio. Orientando o aparelho racional, que ainda está aqui progredindo racionalmente. E guiando o aparelho eletromagnético para um bom viver racionalmente. Como eu falei anteriormente, o aparelho eletromagnético, a essas alturas, ele é eletromagnético porque é matéria ainda, né? Mas já não é mais comandado pela energia eletromagnética, ele agora é comandado pela energia racional. Então, né, é um aparelho racional. Passa a ser também um aparelho racional. Até que termine o prazo de validade desse aparelho eletromagnético, desse corpo físico, e então o corpo físico vai para debaixo do chão. E o aparelho racional, que é o corpo de essência da planície, volta a compor a planície. Então, para concluir, esse corpo físico, que é a resina e goma, que é a planície, então o aparelho racional é formado é extraído, né, desse corpo físico. Quer dizer, as essências desse corpo físico, a essência da matéria, isso vamos encontrar no 7, na réplica, as essências da matéria, do vegetal e material, se tornando a essência racional. Então, a máquina do raciocínio é a glândula pineal, e o raciocínio é o motorzinho que funciona dentro da glândula pineal. E agora, né, me materializando, voltando ao seu estado natural. É com você, Amanda. Muito bem, Vilma. Agora eu chamo o senhor Bonisval para responder a seguinte pergunta. Seu Bonisval, é o seguinte: li no livro que a natureza está desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Como assim? Quais os meios ela está usando para isso, senhor Bonisval? Olha, a natureza, ela vem preparando a humanidade desde uma remota antiguidade, que a natureza vem preparando a humanidade com essa evolução, vem preparando o ser humano para que ele tenha condição, que ele tivesse condição de se conhecer. Então o ser humano era muito atrasado, era rude, era monstro, selvagem,
e bicho racional, animal racional, aí chegou a fase da civilização, onde o ser humano se preparou, já estava mais ou menos preparado para absorver os conhecimentos racionais. Então a natureza veio preparando a humanidade, mas a humanidade, ela tem que conhecer a cultura racional, ela tem que se conhecer, porque senão não tem jeito. Então a humanidade precisa se conhecer para realmente voltar ao seu estado natural. A natureza vem preparou a humanidade, vem preparando todo esse tempo para que ela tivesse condição de absorver os conhecimentos racionais. Então por isso que a cultura racional chegou agora, vamos dizer assim, a partir de 1935, foi chegando gradativamente a cultura racional, e quando foi terminada, aí o ser humano também foi se preparando através dessa cultura para ter condição de voltar. Então a natureza fez um trabalho, agora precisa o ser humano concluir esse trabalho através da cultura racional. Esse trabalho que a natureza fez brilhante e evoluindo o ser humano para que ele se conheça. Então o conhecimento racional veio para completar toda essa evolução que a natureza começou. Então só através da cultura racional voltará ao estado natural. Sem isso, olha, não tem solução, não. É isso aí, né? Muito bem, seu Bonas. Agora eu convido a Ângela para responder a seguinte pergunta. O livro se refere à natureza. E tem mensagens que se referem à natureza de um jeito diferente, dando a entender que existem duas naturezas. Então, Ângela, quais seriam essas duas naturezas? Brilhante pergunta. Parabéns a quem a fez. Então, caros ouvintes, sim, existem duas naturezas. Por quê? Porque existe a nossa natureza, que é a natureza que fez tudo, que faz tudo. Essa natureza superior, que é conduzida pela energia racional. Que é a energia primeira? Que é a energia que está em tudo, em todos. Essa energia do mundo racional, do nosso mundo de origem. Esta é a primeira natureza. E existe a segunda natureza. Aqui, deste segundo mundo, do Sol para baixo. A energia elétrica e energia magnética são as duas energias que compõem a segunda natureza. É importante que a gente compreenda que aqui, no conhecimento do artifício, conhecimento trazido pela humanidade, nós aprendemos que a natureza são as flores, são as cachoeiras, são os mares, são as montanhas. Ai, que pôr do sol lindo, que natureza linda. Ah, que amanhecer lindo, que natureza linda. Olha a cor dessa flor, que natureza linda. Porém, nos esclarece o autor da obra Universo Desencanto. A natureza é energia. E aqui, toda essa composição dessa segunda natureza é realizada pelas energias elétrica e magnética, que são elas que regem toda essa composição de matéria que nós estamos dentro e que nós também somos formados dela. Então, essas energias geram, fazem crescer, elas mantêm, elas constroem, elas destroem. Mas esse conhecimento é um conhecimento que a gente adquire estudando a cultura da natureza, a cultura racional. Porque a natureza, ela está
nos revelando a sua verdadeira face, a face racional, que só poderia ser revelado agora no terceiro milênio, porque nós, seres humanos, estamos mais amadurecidos. Nós fomos crescendo, nos desenvolvendo, e agora nós estamos amadurecidos para aí sim compreender a magnitude, a magnânima presença de quem de fato é a natureza. Então, é a nossa razão de divulgar cultura racional. Conhecer exatamente essas duas naturezas. É com você, Nanda. É isso aí, meus caros ouvintes, meus caros internautas, enfim, todos que nos acompanham, né? Agora nós vamos dar início às nossas considerações finais. E para isso eu convido o Antônio. Antônio, faça as suas considerações. Minha gente, prestemos muita atenção ao que eu vou falar neste momento. Eu vou citar aqui um número, 1.051.200 horas. Vou repetir, 1.051.200 horas. Sabe o que é isso, meus caros ouvintes? Isso é o prazo de validade que nós temos para viver aqui nesta vida de matéria. O prazo máximo de validade, que corresponde a 120 anos. E nós sabemos muito bem que pouquíssimos, raríssimos seres humanos chegam a este prazo, ou completam este prazo. A maioria se vai e se perde no meio do caminho. Então, é hora de acordar, minha gente. É hora de compreendermos e entendermos que estamos aqui, sim, nessa vida de matéria, com um prazo de validade. Então, não vês que os teus dias estão contados? Então, por que é que não mudas de pensar? Por que é que tu continuas a achar que a vida é esta mesma, que o mundo é este mesmo? Preste bastante atenção ao que falo. Tu estás aqui com um prazo de validade contado. Tu estás aqui, nesta vida de matéria, com um tempo para viver. E tu não sabes o porquê é que tu estás aqui condenado a sofrer e condenado à morte. E ainda tem coragem de dizer que a vida é esta mesma? Então por que tu não se conformas com a perda dos teus entes queridos? Por que tu não se conformas com a perda do teu pai, da tua mãe, do teu filho, dos teus amigos? Por que estamos aqui há milhões e milhões e milhões e milhões de milênios, nascendo e morrendo, e até hoje, apesar desses milhões e milhões e milhões de milênios, não nos conformamos com essa pena capital que aqui é chamada de morte? Então, meu amigo ouvinte e minha amiga ouvinte, pare para pensar. 1.051.200 horas. Este é o tempo que você tem aqui, tempo máximo
para você procurar se conhecer, saber por que você é um ser humano pensador, sofredor e mortal. Pense nisso, pense, mas pense com muito carinho e com muito cuidado. Um bom dia racional a todos e é o que eu sempre digo, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, pense sobre o que eu falei, meu ouvinte, e depois passe a raciocinar sobre isso. Uma ótima semana para todos, uma ótima semana para os ouvintes do programa Sintonia Racional, uma ótima semana para o Brasil e para o mundo. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. Agora é com você, Vilma. É exatamente isso que o Antônio acabou de falar, né? Todos temos um prazo de validade. Esse corpo físico tem um prazo de validade, ele não está aqui para semente. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, como vim e como vou. Porque até os ateus sabem que não é daqui, sentem que não é daqui, né? Não acreditam em nada, mas sentem que não é daqui. Então, nós realmente não somos daqui e precisamos sair daqui. Vamos voltar à nossa origem, porque aqui não é o nosso lugar. Isso aqui, temos lá no Oriente Médio o Muro das Lamentações, mas, na verdade, o Muro das Lamentações é o mundo, esse mundo todo é o Muro das Lamentações, onde vivemos em trevas, nos lamentando, sofrendo, chorando, com as dores, com os tropeços da vida. Então, nós não somos daqui. Não nos conformamos com o sofrimento, porque não somos daqui. Então, vamos voltar. Vamos alimentar esse motorzinho que temos dentro da glândula pineal, através do estudo do livro Universo Desencanto, que é a energia materializada, é a mesma energia desse motorzinho que temos dentro da glândula pineal. E vamos alimentar esse motorzinho para que ele se movimente e saia de dentro da glândula pineal e volte à sua origem. E assim terminamos aqui mais um programa muito bom, com essa música linda da nossa querida Marinalva Martins, né? Nossa querida amiga de Brasília. Muito linda essa música. Parabéns, Marinalva. E parabéns aos nossos ouvintes que nos acompanham, os nossos ouvintes da Rádio TV de Alagoinha, os nossos colaboradores, muitíssimo obrigado, gratidão aos nossos colaboradores, e um bom fim de semana a todos. É com você, Ângela. Estamos chegando a mais um final do programa Bom Dia Racional, né? Então, a você, querido ouvinte, que se pergunta, o que é que esse pessoal do Bom Dia Racional está falando? O que é o mundo racional? Quem são os habitantes desse mundo? O que é o astral superior? Quem são os habitantes desse mundo? O que é o astral inferior? De onde eu vim, como vim, para onde vou e como vou? Por que um pingo d'água que colocamos o nome de sêmen dá uma formação de um ser humano de tantos outros animais irracionais? O que há acima do Sol? Existe vida fora da Terra? Quem são os invisíveis? Quem são os seres que hoje estão trabalhando em todo o mundo invisível? Quem é essa voz que fala dentro de mim? Por que eu não acerto? Por que eu sofro tanto? Por que eu não consigo isso, não consigo aquilo? O que eu faço para adquirir equilíbrio físico, moral, financeiro? Que falência é essa que nós vemos hoje em todo o mundo? Por que as pessoas não se entendem? Por que de tanta violência?
O pensamento secou. Onde está o amor? Cadê a concórdia? Caros ouvintes, essas respostas nós já temos dentro da obra magnânima do livro Universo e Desencanto, sem mistificações, sem mistérios, na linguagem clara. Por isso que nós, estudantes de cultura racional, deixamos sempre o convite. Conheça o livro Universo em Desencanto de Cultura Racional. Não é filosofia, não é seita, não é doutrina. Não estamos vendendo livro. Nós estamos falando de um conhecimento que nos é trazido por quem viu tudo isso aqui ser formado. Quem é a natureza? Quem são? A natureza elétrica magnética. Queridos ouvintes, a áurea do mundo mudou. Ela hoje é racional. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem sim. E a maior e melhor dela é a imunização racional, que vamos conhecer na obra do Universo e Desencanto. Bom fim de semana a todos. Racionalidade, saúde e sossego. É com você, madame. Muito bem, Ângela. Agora é com o senhor, seu Bonisval. Pois é, meus amigos, nós estamos aqui fazendo a divulgação da cultura racional. Então, o que é o habitante do mundo racional? Então, uma síntesinha, pequenazinha, os habitantes que saem do mundo racional, corpos de energia, foram perdendo suas virtudes e formaram o Sol, e o Sol aqueceu a planície que vinha descendo, e essa planície foi saindo uma resina, e a resina formando a Terra. E outra parte da planície foi virando líquido grosso e virou água. Então, essa energia do habitante do mundo racional, ela materializou, juntou-se com a matéria. Juntou-se na matéria e formou esse corpo de energia fluídica eletromagnética de matéria. Então, esse corpo material é o corpo, esse invólucro, né, que envolve esse corpo, existe a centelha divina, que é o habitante. Então, esse habitante, ele misturou-se com a matéria. Então, esse habitante tem que se materializar para voltar ao seu estado natural. Ele tem que perder esse vínculo com a matéria, desmaterializar-se para voltar ao seu estado natural. Porque nós estamos presos aqui na matéria e temos que lutar muito para desvencilharmos dessa matéria que nos prende, nos acorrenta e nos maltrata. Então, esse habitante, essa centelha divina, como foi falado aqui, ela tem que se desmaterializar da matéria para voltar ao seu estado natural, readquirindo suas virtudes perdidas, suas energias perdidas na deformação, para formar o verdadeiro corpo do habitante do mundo racional e voltar para lá. Então, esse habitante, ele está materializado, uma pequena centelha materializou-se, misturou-se com a matéria, e outra parte está Sol, Lua, estrelas, terra, água, mais vegetais, e a energia racional tem que desmaterializar, retirar essas virtudes, essas energias perdidas e formar o verdadeiro corpo para ter força para voltar ao seu estado natural. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que nos prestigiaram com sua audiência, telespectadores, internautas, a palavra certa que falhou na memória, internauta, né? Então, todos nós agradecemos a todos vocês essa audiência, e queremos agradecer por tudo. Então, muito obrigado e bom sábado a todos. E o Carnaval, sábado Zé Pereira, vem se aproximando para quem quiser foliar. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Eita, seu bom. Agora é com você, Orlando. Então, meus amigos, conheça-se estudando o livro Universo Desencanto. Não perca tempo. Chega de tempo perdido. Um bom fim de semana para nossos ouvintes, internautas e essa equipe maravilhosa. Até o próximo programa. Salve. É isso aí, meu caro ouvinte da Raide TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco, nossos queridos internautas e todos mais que venham a nos acompanhar, né? Hoje nós falamos sobre a volta do habitante, né, que existe na cabeça de cada um, vamos falar assim, né? Mais claro dos claros, que é exatamente na centelha, né? Lá está o que é o habitante para ser desenvolvido. Então, para que
você tenha o seu habitante, possa ser desenvolvido, tenha o seu habitante desenvolvido, meu caro ouvinte. Estuda os livros Universo Desecanto, né? E passa a se conhecer, passa a conhecer a nova fase, passa a conhecer o nosso mundo de origem, o mundo racional e tudo mais que é racional, porque a fase é racional e daqui para frente tudo é racional, ok? Então, um abraço a todos, gratidão a todos, um abraço a essa equipe maravilhosa, gratidão, ótimo final de semana para todos, ok? E gratidão a todos os nossos colaboradores. Salve e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve a todos! A música é para vocês. Curtam, curtam. Oh, meu Deus. Mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. São tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo. Isso eu não vou dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer. Do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. São tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo. Isso eu não vou dizer,
Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando bem depressa.